no dia de hoje eu tenho o prazer, a satisfação de trazer uma paciente que se tornou uma amiga, uma conhecida e que a gente há anos se acompanha, e eu tenho a opção de estar ao seu lado nesse período, que é a Nicole, que é uma pessoa que desde 2013 nós começamos a nos conhecer e a avaliar a sua situação, e de lá para cá muitas coisas aconteceram. Acho que esse é o momento oportuno da Nicole nos relatar um pouco, a partir desse momento, como a sua vida começou a fluir, quais as coisas novas que na sua vida aconteceram, mas principalmente o início de tudo isso, né? Que eu acho que é uma caminhada interessante das pessoas conhecerem, das pessoas poderem aderirem a compreender como esse processo normalmente ocorre. Tá. Nicole, é um prazer te ver. Muito obrigado. Bom, como o doutor comentou, né, o meu processo iniciou em 2013. Na época eu estava com 27 anos. Eu notei que havia algo diferente na minha mama num exercício na academia. Foi durante esse processo que eu encostei e achei algo estranho. Então eu procurei um ginecologista na época, né, que era o médico que eu tinha como referência, para tentar me orientar o que era o processo. Eu já havia sentido algo, qual é o processo agora, né? Então ele me instruiu a fazer uma ecografia na época, fiz a ecografia. Quando eu cheguei para fazer a ecografia, eu estava tranquila até então. Eu lembro que o médico, o ecografista, falou para mim: bom, não me parece uma imagem muito boa, acho interessante tu buscar um mastologista. Na época eu não conhecia, não fazia ideia. Eu lembro que eu entrei no site da Unimed e procurei, apareceu o Damásio, o nome, eu marquei para o outro dia, eu já estava lá na consulta. Então eu cheguei lá, o Damásio olhou o exame, né, todo atencioso, viu que eu estava bem nervosa, né, porque como o médico disse que era algo estranho, a imagem que ele estava vendo, daí sim eu me preocupei. Então o Damásio disse: calma, vamos analisar um pouquinho mais. Ele pediu outro exame e pediu então a biópsia, né? E a gente correu, foi assim, de uma semana para outra eu já fiz a biópsia e voltei com o exame, foi super rápido também, acho que questão de 5 dias eu já estava com o exame pronto. Daí o Damásio, né, olhou o exame, foi todo carinhoso, assim, eu vi que ele deu um pouco de volta: a gente vai operar, vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem. E eu disse: tá, Damásio, mas não deu pra ver o que era. Dele: sim, deu pra ver, né? Dele disse: é um câncer, mas a gente vai operar, tu confia em mim. Eu lembro muito bem dessa palavra. É mesmo. Tu confia em mim? Eu disse: sim. Dele disse: então, vamos junto e a gente vai conseguir. E a gente operou e foi tudo bem. Desde a sala de recuperação ali o Damásio passou, me confortando, dizendo que estava tudo bem, que ia ficar tudo bem. Depois de 15 dias, acho que a gente voltou lá para ver como estava a cirurgia. Então, quem esteve, assim, 99,9% do meu lado e teve que, né, me segurar na mão foi o meu marido, né? Os meus sogros também, porque na época eu morava junto com eles. Então, assim, eles estiveram ali mais presentes no dia a dia, né? Mas eu acho que, com certeza, assim, sem ter a família, é muito complicado. Eu acho que também surgiu muitas pessoas, amigos que não eram família, mas que se tornaram parte dela também. Eu acho importante, que me ajudaram bastante durante o processo. Sem dúvida. Conta para nós agora um pouco de como foi essa questão depois de tu decidir engravidar, ter uma nova forma de viver. Sim. E uma nova caminhada, vamos chamar assim. Bom, depois que o tratamento terminou, que na verdade ele nunca termina, né? A gente continua em acompanhamento, né? A vida toda. A vida toda. Chegou um momento que eu questionei os médicos, né? Tanto o Damásio quanto o Andrei, sobre a possibilidade de eu engravidar. Como o meu tratamento não exigia tomar hormonioterapia, o Andrei me liberou em 2015. No início do ano, ali, ele disse que estaria ok, eu tinha feito os últimos exames, né, que estaria ok se caso eu quisesse tentar. Então, em abril de 2015, então, eu descobri que estava grávida, né, do meu primeiro filho, que é o Enzo, e foi uma felicidade. Eu me lembro, assim, que foi a gente sempre diz, foi assim uma luz, tipo, depois de tudo aquilo, uma vida. Correu super bem a gestação, né? Ele nasceu em 26 de novembro, que foi o primeiro. Foi uma festa, a oncologia toda estava lá para ver o bebê. Então foi uma festa. E depois disso, assim, eu acho que ter me tornado mãe depois dessa situação toda, com certeza muda tudo, né? Porque a gente se preocupa com tantas coisas pequenas, e daí quando tu passa por algo que tu tem uma noção de finitude,
Porque tu vem com essa noção, assim, porque a gente todo mundo tá bem, daqui a pouco acontece uma coisa, principalmente na saúde, tu vê que tu não tem controle de nada. Então eu ter conseguido ter um filho me deu, assim, uma visão muito diferente. E para minha surpresa, né, quando ele estava com 10 meses, eu engravidei do segundo. Mas, assim, graças a Deus, correu tudo bem novamente, assim, né, foi uma gravidez super tranquila. E agora estamos aí, né, os dois. Maravilha. Bom, eu acho que esse é um retrato de uma realidade que é importantíssima a gente compreender. A vida segue, nós temos condições de oferecer todo o tratamento, toda a condição para que as pessoas como a Nicole, que tem uma forma de explanar muito clara, muito transparente, ela segue nesses acompanhamentos a vida toda. A gente observa uma recuperação fantástica dela e certamente quando a gente chega cedo nas doenças, quando a gente tem acesso a tratamentos, quando a gente busca seguir vivendo, a gente tem uma resposta nesse modelo como temos o da Nicole. Eu só tenho a agradecer a Nicole de ter tido essa oportunidade de estar acompanhando ela até hoje, de ter muitos pacientes assim. A Nicole veio porque é uma pessoa que tem uma experiência e uma trajetória de vida muito legal e a gente está feliz, contente, sabendo que ela segue se cuidando e eu acho que esse é o passo número 1, né? Procurem seus médicos, façam seus exames. Eu acredito que podemos viver bem, temos condições, as mulheres nos superam em vários anos de vida após os homens irem embora e isso só se dá porque elas se cuidam muito mais, porque elas têm uma qualidade de vida maior, porque elas têm um acesso desde cedo ao seu acompanhamento, né? Com o seu ginecologista, com a orientação familiar que elas recebem. Então a gente busca essa caminhada e essa caminhada, o exemplo de hoje mostra um pouco disso.